No vídeo de hoje eu vou falar o porquê você deve começar a construir conteúdos ainda hoje. Mas antes, responda essas 4 perguntas. Você já parou para pensar por que a atenção das pessoas hoje é mais valiosa do que o dinheiro? Segunda pergunta, por que alguns profissionais cobram R$ 300 quando outros cobram R$ 3.000 pelo mesmo serviço? A terceira pergunta, se o seu cliente hoje te procurar no Google ou no Instagram, ele consegue te encontrar rapidamente? E a mais importante, você já percebeu quantas oportunidades você perdeu por estar meio que invisível, não ter um posicionamento bem estruturado e não estar presente na mente dos seus clientes? Eu sei que essas perguntas podem ser meio desconfortantes, mas elas apontam para um caminho inevitável. A criação de conteúdo hoje deixou de ser apenas uma opção no marketing para ser algo que uma exigência do mercado, por assim dizer. E ao longo desse vídeo eu vou te mostrar o porquê de você não começar agora pode custar muito caro para o desenvolvimento do seu negócio, do seu serviço e da sua presença no digital. Fala pessoal, meu nome é Jefferson Esteves e aqui no canal a gente fala sobre posicionamento, marketing, negócios e vendas. E eu começo falando o seguinte: você já percebeu que as plataformas acabaram virando vitrines para as empresas hoje em dia? E se você não tem o seu nome, o seu serviço ou o seu negócio com a presença forte, isso pode gerar muitos impactos negativos para você. Mas para isso, é necessário que vocês entendam como criar conteúdo de maneira estratégica. Por isso, eu tenho 4 pontos para apresentar a vocês o porquê vocês devem construir conteúdos, mas conteúdos de uma maneira mais estratégica. E o primeiro ponto é, quando você constrói conteúdos de maneira estratégica, você atrai os clientes por uma ideia e não necessariamente precisa ir atrás, correr atrás de cliente. Vamos lá que eu vou explicar. Esse é um conceito do inbound marketing, que é o marketing de atração, onde você, através da construção de conteúdo, acaba atraindo as pessoas, né, é a audiência, e com essa atração você consegue oferecer seus produtos, seus serviços e tudo mais. O que acontece é que antes o outbound marketing ou marketing de maneira tradicional, você tinha que ter muitos recursos, porque os meios que tinham para produzir a divulgação do seu conteúdo eram as mídias tradicionais, que é o jornal, a rádio, a TV e outras mídias tradicionais. Só que para você utilizar desses meios era necessário muito recurso financeiro. Afinal, a gente está falando de dinheiro. E essas outras mídias eram muito caras para poder fazer a divulgação. Sendo caras, eram só restritas a grandes empresas que podiam fazer esses meios de comunicação. Mas hoje, com o conteúdo estratégico e o crescimento contínuo das redes sociais, essa linha de comunicação entre você e os seus clientes ficaram mais próximas. E aí que vem aquela famosa frase, é quando você cria um jardim e atrai as borboletas. Esse é um conceito básico do inbound marketing, que é o marketing de atração. No segundo ponto, quando você constrói os conteúdos de maneira estratégica, você acaba se posicionando como especialista. As pessoas acham que se posicionar como especialista, você tem que falar o famoso techniquez, é parecer muito técnico. Mas, se você for olhar as grandes empresas, elas estão migrando para um empresário influenciador. Calma. É quando você atrai a sua marca pessoal e relaciona ela com o seu negócio. Aqui tem vários casos que você podem perceber sobre grandes empresários que começaram a mostrar a sua cara através da produção de conteúdo e atrelaram a sua marca pessoal às suas empresas. No terceiro ponto, você acaba encantando e educando os seus clientes, mesmo antes do primeiro contato. O que eu quero dizer com isso? Muitas das vezes, quando as pessoas vêm até as suas redes sociais ou os seus canais de divulgação, como o YouTube, por exemplo, eles têm o primeiro contato antes mesmo de você desenvolver uma proposta comercial. Tudo isso ajuda na jornada de compra do cliente. Se você não sabe o que é isso, tem um vídeo recente que eu fiz que eu explico direitinho como produzir conteúdos para cada parte da jornada do cliente. Sugiro que vocês vejam depois desse daqui.
No quarto ponto, você acaba criando ativos valiosos digitais, ou seja, cada conteúdo seu ele representa como se fosse um vendedor silencioso. Pense assim, quando você posta um conteúdo lá no Instagram, você não está criando apenas um post, mas sim você vai estar criando um vendedor que vai trabalhar para você 24 horas por dia. Ou aqui no caso também do YouTube, você posta um vídeo e através desse vídeo ele vai ser entregue para muitas pessoas durante muito tempo. Tudo isso fortalecendo todos os passos que eu te disse. A parte da posicionamento com autoridade, atrair clientes de maneira que você não precise estar correndo atrás deles. E nisso você pensa como se fosse aquela parte que as pessoas falam que você vai vender dormindo, mas não explicam como. Um desses pontos é você fazer a construção de conteúdo. E não sou eu que estou falando sobre isso. Tem um livro muito bom que eu sempre cito aqui, que é o Posicionamento, a Batalha pela Sua Mente, que ele diz o seguinte: o jogo não é mais sobre quem tem o melhor produto, mas é quem sabe se posicionar e dominar um espaço na mente do público. E a melhor forma de você fazer isso é a construção de narrativas através de histórias. Também tem um vídeo aqui sobre isso. Mas entenda o seguinte: se você não souber contar a sua história, outras pessoas vão estar falando por você. Ou muitas das vezes você vai cair no mar do esquecimento, porque quem não é visto não é lembrado, já dizia o ditado. Outra citação interessante é no livro A Lógica do Consumo, onde ele cita que as pessoas tomam decisões pelo emocional e pelo inconsciente. Um livro bacana, tá? Lá ele mostra muitos exemplos e testes que foram feitos com cientistas, junto com cientistas, mostrando como os símbolos ativavam certas partes do cérebro. Muito interessante esse livro. Mas entenda isso, se você não se faz presente, você não consegue influenciar de uma maneira positiva as pessoas que te seguem. E se você não faz isso, você cria um silêncio. Entenda isso, tudo comunica. Se você fala, você está comunicando algo. Se você não fala, o seu silêncio também está comunicando algo. A decisão é uma escolha sua. Bom, por isso existem três verdades que a maioria das pessoas que querem e desejam construir conteúdos precisam saber. A primeira delas é: o seu conteúdo hoje é como se fosse o seu cartão de visita. Através dos meus conteúdos, eu consegui uma vaga em um serviço relacionado à produção mesmo de conteúdo por causa do Instagram. Simplesmente a produção de conteúdo que você faz melhora o seu portfólio e fortalece a sua marca pessoal. Imagine o seguinte: se a pessoa ela vai te procurar lá no Instagram, ela vai olhar quais são os seus conteúdos, nível de engajamento e tudo mais, mas se realmente você é um especialista naquela área, então a primeira verdade é: o seu conteúdo hoje virou um novo cartão de visita e o seu portfólio. A segunda verdade é: o seu conteúdo não precisa viralizar, mas ele precisa ser memorável. Você não precisa de milhões de visualizações. O que você precisa, na verdade, é atingir uma parte, um pequeno grupo de pessoas que, através do seu conteúdo, consigam gerar conexão, acreditem no seu trabalho e comprem. Simplesmente, quando eu falo isso, eu me refiro a você dominar uma parte do seu nicho. Não se preocupar em querer agradar todo mundo, mas sim construir um conteúdo de uma maneira genuína que agregue valor a um grupo determinado de pessoas. Afinal, isso é o posicionamento. E a terceira verdade que eu trago para vocês é: quem não cria acaba dependendo. Sabe aquela parte de depender de indicações para conseguir ter serviços? Isso é muito complicado. A gente sabe que ficar na dependência de indicações para conseguir serviço acaba gerando muitos problemas para quem está começando, principalmente. Por quê? É necessário que você tenha um caixa para poder fazer investimentos e investir em materiais e outros tipos de fatores. Mas viver só da indicação é muito complicado. E quando você começa a construir conteúdos, lembra o que eu disse? Cada conteúdo é como se fosse um vendedor silencioso para você. Ou seja, eles vão te ajudar a divulgar e a propagar a sua marca. Mas tudo isso se você realmente construir conteúdo com estratégia e que ele seja direcionado com impacto e objetivos bem elaborados, não conteúdos soltos.
Como diz o livro Na Lógica do Consumo, novamente, ele diz o seguinte: os consumidores, eles não pensam, mas eles sentem. E como eu disse, se você consegue construir conteúdos que estejam relacionados em cada etapa da jornada do cliente, se você não sabe o que é isso, tem um vídeo aqui explicando. O seu conteúdo, ele não precisa convencer apenas de maneira técnica, mas sim de uma maneira mais emocional. Lembre-se, as pessoas não acordam falando eu quero comprar, eu quero comprar. As pessoas, geralmente, quando levantam, todo mundo tem problema. Nós temos problemas que a gente pensa em resolver. Então, se o seu conteúdo é o meio mais rápido de entregar aquela solução, não perca mais tempo. Comece a fazer imediatamente, independente de como você faz. Tudo isso é importante porque hoje o jogo virou. E o jogo do mercado é sobre construção de conteúdo, percepção de valor, tá? Não de maneira superficial, mas sim, infelizmente, muitas pessoas utilizam, com o avanço da IA, utilizam para fazer conteúdos de maneira genérica. E é aí que você entra com um diferencial. Se você consegue construir conteúdos que eles sejam estratégicos, profundos, que gerem conexão, onde você tem a coragem de se posicionar e defender certos pontos, e o melhor de tudo, quando você consegue, através do posicionamento, entregar clareza e solução, realmente você já tem tudo na mão para dar certo. Mas mesmo assim, você tem duas opções, tá? Criar conteúdo e começar a liderar uma mudança no mercado, ou ficar em silêncio e escolher ser esquecido. Porque assim, não é sobre o que eu estou falando com vocês aqui, não é sobre ganhar seguidores, mas é como você consegue manter uma relevância, criando um movimento, gerando audiência, ou seja, isso tudo não se esquece em 24 horas quando você apaga um post. Seu conteúdo é a melhor forma de você entregar uma solução para o seu cliente e realmente, através do conteúdo de valor, entregar soluções e melhorar a vida das pessoas. Você não precisa começar construindo muito. Tá? A gente não fala só sobre a quantidade, mas sim sobre quantidade com qualidade. É o melhor caminho para você se posicionar do jeito certo. Lembre-se que o posicionamento não é construído apenas com post, mas sim com uma constância certa na sua comunicação, onde você mostra o que você defende, as soluções que você entrega e os problemas que você resolve. E se você quer construir realmente conteúdos que atraiam, posicionam e vendem, você tem que ter três coisas na mente muito bem claras. A primeira delas é a clareza de quem você é e o que você representa, seguido de uma estratégia que transforme ideias em valor de percepção. E no terceiro ponto é a coragem de começar mesmo não estando 100% pronto. O que trava muitas pessoas na produção do conteúdo é esperar estar 100% pronto, ter os melhores equipamentos, as melhores produções e, sinceramente, isso é apenas sabotagem. É apenas você tentando se convencer que não é o melhor momento, sempre deixando para trás, sempre deixando para um próximo momento. E lembre-se, o melhor momento para você começar a construir conteúdo foi alguns anos atrás. O segundo melhor momento é agora. Então, não deixe para depois. Afinal, é como eu falo, se você não tem a coragem de comunicar, você vai ser esquecido no mar da concorrência. Se esse conteúdo ele fez sentido para você, considere se inscrever no canal, deixar um curtir e um comentário. Um comentário dizendo, agora eu vou começar a construir conteúdo. Se você quer saber quais conteúdos produzir em cada parte da etapa, tem um link de um treinamento específico aqui embaixo. Para saber mais sobre comunicação, posicionamento e marketing, nos vemos no próximo vídeo.